A história é assim, crianças. Numa época em que existiam imperadores, grandes reis, governadores e generais, um adolescente chamado Daniel foi sequestrado da sua terra e foi levado para uma corte distante de um imperador chamado Nabucodonosor. Neste lugar aonde Daniel estava, ele foi fiel a Deus. Ele confiou de todo o coração em Deus. E ele não mudou o seu comportamento. Porque na casa dos seus pais ele aprendeu a orar, ele aprendeu a estudar as escrituras, que na época eram os livros da lei, os 5 primeiros livros que estão na sua Bíblia hoje. E ele aprendeu a adorar somente a Deus e a nenhum outro Deus, a nenhum outro ídolo, somente a Deus. E por causa dessa fidelidade dele, Deus o encheu de inteligência naquele reino, naquele império distante, e ele começou a se sobressair. Não havia ninguém no império tão inteligente, tão capaz como Daniel. Por conta disso, durante o império de Nabucodonosor, Daniel foi se tornando uma pessoa muito importante. Ele que estava sequestrado como escravo, de repente começou a ser conselheiro do imperador, e ele chegou a ser uma das 3 pessoas mais importantes do império. Mas o império de Nabucodonosor passou. Depois de Nabucodonosor veio um outro imperador, e este imperador chamado Belsazar, ele não se importava com o Deus de Daniel. E Daniel teve que dar uma mensagem dura para ele. Um dia Daniel teve que chegar para ele e falar assim: olha, Deus pesou a sua vida numa balança e descobriu que você está em débito, está em dívida, e por isso você vai perder o seu reino. E naquela mesma noite, esse imperador chamado Belsazar perdeu o seu reino. E Daniel continuou lá. Quando Daniel tinha 80 anos, ele continuava naquela terra distante. E ali já era a morada dele. Mas ele não mudou em uma vírgula o seu comportamento. Ele continuava sendo aquele homem obediente a Deus, que orava, que temia a Deus, que andava de acordo com os mandamentos do Senhor, mas ele já estava aposentado. E agora o novo imperador, que era um imperador chamado Ciro, ele nomeou um rei para a cidade onde Daniel estava, que era a cidade da Babilônia. E esse rei chamava-se Dario. Tem um outro imperador chamado Dario também, mas não é o caso. Esse aqui é um rei chamado Dario. E esse rei, quando ele chegou nesta cidade, ele descobriu que era uma cidade de pessoas muito más. As pessoas eram corruptas, todo mundo enganava todo mundo. E a cidade era muito grande, ele precisava administrar essa cidade. Mas como é que uma pessoa sozinha vai administrar uma cidade? Então ele escolheu 120 homens da cidade, que ele nomeou de sátrapas. Sátrapas são como os vereadores dos nossos dias. São representantes do povo. E essas pessoas deveriam administrar a cidade. O problema é que em pouquíssimo tempo ele descobriu que esses sátrapas eram todos muito corruptos, malvados. Eles roubavam coisas da cidade para eles. Eles enganavam os moradores da cidade. Eles só faziam coisas ruins. Aí Dario decidiu escolher 3 homens que pudessem ficar de olho e vigiar esses 120 que eram malandros. E aí ele foi procurar no reino 3 homens que fossem homens de confiança. E entre os 3 indicaram um para ele, que era Daniel, já com 80 anos de idade. Mas ainda assim, Daniel aceitou. E ele foi trabalhar e ajudar. E lá, entre estes homens, eles tramaram para tentar de alguma maneira prejudicar Daniel, porque Daniel era fiel a Deus. Mas eles não acharam nada na vida de Daniel que eles pudessem usar contra ele. E então eles, através de um jogo de mentiras, eles criaram uma lei que proibia as pessoas de orar. E Daniel não deixava de orar nem um único dia. E por causa disso, Daniel, que continuou orando mesmo depois dessa lei que foi criada, Daniel foi condenado a ser jogado numa vala, num buraco, numa cova cheia de leões. Leões que não eram alimentados todos os dias, que fique bem claro. E então, quando alguém jogava comida lá, seja o que fosse, esses leões estraçalhavam. Dario gostava muito de Daniel, porque ele era um homem justo, porque ele era um homem reto, porque ele não era corrupto, porque ele não era mentiroso. Mas Dario tinha que cumprir a lei. Então Dario disse: que o teu Deus, Daniel, te livre lá na cova dos leões. E Daniel foi jogado à tarde
lá dentro daquela cova. E então os soldados levantaram um compartimento de onde saíam os leões. Mas o texto diz que Deus enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. E esse anjo passou a noite com Daniel. E é interessante porque quando a Bíblia fala Deus enviou o seu anjo, ou quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, ela está fazendo uma referência a Jesus Cristo. A gente chama isso de cristofania. É uma aparição de Cristo antes da sua encarnação, antes que Jesus tivesse nascido, enquanto ele ainda estava no céu. Mas de vez em quando ele vinha cumprir uma missão específica dada pelo Pai. E essa é uma das ocasiões. Daniel tem o privilégio de passar uma noite inteira junto com o próprio Senhor Jesus, antes que ele tivesse nascido, porque Daniel foi fiel a Deus, numa época em que todas as pessoas só faziam o que era mal, e Deus o recompensou, não apenas livrando-o das mordidas dos leões, mas o recompensou dando-lhe uma noite, com o verdadeiro Salvador, com o Rei dos Reis. Por quê? Porque Daniel amava e obedecia ao Senhor de todo o coração. Por que o pastor está falando sobre isso com vocês? Porque vocês ainda são muito jovens, estão começando a vida de vocês. Mas é quando a gente é criança, que a gente precisa assumir um compromisso com Deus da nossa vida. Um compromisso de não mudarmos naquilo que é correto. A gente tem que mudar quando a gente faz coisas erradas. A gente precisa consertar e abandonar o erro. Mas quando nós aprendemos algo que é correto, que é ensinado pela palavra de Deus, como por exemplo, orar e falar tudo com Deus, contar todas as coisas para o Senhor. Quando nós fazemos isso, nós aprendemos uma das lições mais importantes de toda a vida, que é confiar inteiramente em Deus. E não importa o que aconteça, não importa que a cultura mude, que a moda das pessoas mude, pode mudar o jeito de falar, pode mudar o tipo de roupa que você vai vestir, podem mudar os filmes, podem mudar os desenhos, podem mudar as músicas, pode mudar tudo, podem mudar as escolas, mas ninguém pode mudar aquilo que é compromisso meu com Deus, porque o meu Deus, Ele é o mesmo que foi nos dias de Daniel, continua sendo hoje, e Ele quer um relacionamento comigo e com vocês crianças, e é o Senhor quem vai nos recompensar, e nos ajudar, e mesmo se for necessário fechar a boca do leão, Ele vai fechar, para nos salvar, e se Ele não fechar, porque Deus pode fazer todas as coisas, e Ele pode também deixar de fazer o que Ele quiser, se Ele não fechar, mas lembrem de uma coisa, todos nós vamos comparecer diante dEle, e é por isso mesmo que Ele diz, sejam fiéis até o fim, até a morte, porque quando vocês chegarem até mim, eu vou dar o reino eterno para vocês, e nós temos que aprender a confiar em Deus de todo o nosso coração, mesmo que coisas boas não aconteçam, e que a gente sofra por causa disso, mas nós precisamos confiar, porque Ele é Deus, e a nossa vida é dEle. Daniel era um homem excelente, sabe por quê? Porque ele confiava em Deus. É tão bom quando a gente recebe uma nota assim, fulano é excelente. Vocês querem receber uma nota assim? Então confiem em Deus de todo o coração, e amem ao Senhor, mais do que qualquer outra coisa, seus pais, seus amigos, e até a nossa própria vida. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Fechem os olhos, nós vamos orar. Ó Deus bendito, abençoe cada criança, para que, ó Deus, elas e nós também amemos ao Senhor mais do que qualquer outra coisa nesta vida. Que assim, ó Deus, nós sigamos fazendo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém.